Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. Dessa vez a nossa primeira convidada. Ela é deputada federal, já foi senadora e é presidente do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Glaze? Oi, Pedro, tudo bem? Prazer falar com você e para todos que estão nos assistindo da UP Notícias. Então vamos começar falando bem sobre essa sua trajetória e a primeira mulher aqui do Paraná que foi senadora. Como que é participar disso? Como que é ser essa primeira mulher a nos representar no Senado? As mulheres, a política é sempre um desafio, né, Pedro? Porque ainda é um mundo muito masculino. E nós entramos, de fato, na política a partir da década de 40, para votarmos e sermos votadas. Então, é uma história curta ainda. Por isso que talvez causa tanta estranheza, né? Uma mulher ser eleita senadora, ou até presidenta da República, ou virar governadora, ser ministra, porque nós não estamos acostumados a nos ver nos cargos públicos, né? Nos cargos de decisão pública. Mas isso é muito importante, porque as mulheres são a maioria da população. Se a gente não tiver devidamente representada nesses processos, com certeza a nossa democracia tem falha. Então, eu sempre lutei muito para que a mulher pudesse ter voz na política. E aprendi isso e pude trabalhar melhor com isso dentro do Partido dos Trabalhadores, a quem eu sou filiada, a qual eu sou filiada desde 1989. Nós estimulamos muito as mulheres a participar. Primeiro tivemos a cota de 30%, depois agora a gente tem isonomia nos cargos, né? A metade dos cargos de direção do partido é composto por mulheres, a metade por homens, e isso deu oportunidade para que as mulheres fizessem política. E foi essa oportunidade de fazer política, de fazer o debate, de discutir com a sociedade, que me levou a ser eleita senadora em 2006. Agradeço muito os paranaenses pela confiança que tiveram. E agora me elegeram deputada federal. E eu acho muito importante, porque a gente leva para o Congresso Nacional as preocupações, claro, de todo o povo brasileiro, mas com o olhar principalmente das mulheres, que ainda ganham menos no mercado de trabalho, sofrem violência, têm os empregos mais precarizados. Então, esse debate entra de fato na pauta quando as mulheres estão lá. Não é uma preocupação, infelizmente, cotidiana dos homens. Né? É quem vive na pele, é quem sente o problema e que leva para debate e aí também para as soluções políticas, projetos de lei, políticas públicas, que nós já conquistamos bastante, mas ainda falta muito a conquistar. Curitiba nunca teve uma prefeita e o governo teve uma governadora recentemente, que foi a Cida Borghetti, mas que era vice do Beto Richa. Quando o Beto Richa saiu, ela assumiu por 2 anos e depois não conseguiu se reeleger. Foi quando venceu o Ratinho Júnior. Como tentar mudar esse panorama? Exatamente fazendo com que os partidos deem espaço para as mulheres. Por isso que a gente conquistou, e aí temos que também avançar, já vou falar nisso, a cota de 30% de candidaturas mulheres nos cargos para o legislativo. No executivo não tem como você ter cota, né? Mas para os legislativos nós conquistamos. Os partidos são obrigados a lançar em suas chapas de vereadores, deputados, 30% de mulheres, pelo menos. Ocorre que muitos partidos que não investem na participação da mulher, acabam deturpando essas cotas. Foi o que aconteceu com o PSL, né, do presidente Bolsonaro. Colocaram para disputar o que a gente chama de candidaturas laranjas, mulheres que figuravam apenas e acabavam trabalhando para candidaturas masculinas ou até recebendo fundo partidário, que também é uma conquista nossa, de 30% ir para a campanha das mulheres, acabavam recebendo fundo partidário e passando para outras candidaturas. Nós nós gostaríamos que tivesse cota no parlamento. Podemos começar com 30%, embora a gente seja mais de 50% da população. A Argentina, o Chile, têm cotas de cadeiras. Os partidos são obrigados a ter candidaturas femininas, senão eles perdem vagas. É a cota, eu não me lembro agora qual que é a cota na Argentina, mas isso faz com que a gente tenha a presença de mulheres no processo político e no parlamento. Essas mulheres, com certeza, pela experiência, pela vivência, pela militância, se tornam quadros e lideranças que podem disputar cargos majoritários, de prefeitas, de governadoras, de presidente da República, porque assim você tem que ter a experiência, você tem que ter a vivência. Se você não tiver oportunidade para isso, dificilmente você vai chegar a um cargo como esse. Né? Então, isso é muito importante. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós só temos uma governadora de estado, que é do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, que é do PT. A dificuldade para a mulher ainda é grande.
Por isso que a gente luta muito para que as cotas sejam levadas a sério, para que a gente tenha cota no parlamento e tenha o financiamento direcionado para as candidaturas femininas. Agora, falando do processo eleitoral que tivemos recentemente para presidente, teve vários fatos que envolveram isso. Eu gostaria de falar algo pós-votação, que foi a saída do Lula da prisão, quando ele teve a votação em segunda, foi condenado à segunda instância, mas foi liberado para responder aí em liberdade. E aí, junto à saída dele, você estava lá e você falou na saída dele, teve o discurso, então ter também essa presença lá. Como que foi todo esse período? Como que foi como presidente do PT ter um dos grandes nomes saindo da prisão, tendo que organizar tudo isso, ter muita gente à espera da fala do ex-presidente Lula e também muita gente contra o ex-presidente Lula e essa imagem ligada para o bem e para o mal com o partido. Como que é administrar tudo isso? Então, primeiro dizer que a saída do Lula foi uma grande alegria para nós, porque Lula estava injustamente preso, assim como a gente acha que ele está injustamente condenado. O Lula está solto, mas não tem a liberdade plena. Seus direitos políticos ainda estão suspensos. E nós queremos que Lula tenha liberdade plena. Ele foi vítima de um processo de perseguição judicial. Isso ficou claro na postura do Sérgio Moro ao aceitar o convite para ministro da Justiça do candidato Bolsonaro que ele ajudou a eleger. E fica claro, cada vez mais claro, sobre as revelações que a gente tem da operação da Vaza Jato, que o Intercept, aquele blog, fez, mostrando as conversas que Deltan Dallagnol, Moro, tinham para engendrar, para ver uma forma de criminalizar o Lula. Eles preparavam isso de forma a induzir o processo. Mesmo sem prova, e eles dizem isso nas revelações, nos textos de Telegram que foram expostos, que mesmo sem prova eles tinham convicção, então eles montavam as delações. Agora, esses dias atrás, o Moro se referiu ao primeiro depoimento do presidente Lula com ele como um ringue de luta. Ué, um juiz não luta com aquele que está na sua frente dando depoimento. Um juiz toma o depoimento e tem que ser isento e imparcial. E ele não foi. Também as revelações que o MP, Ministério Público do Paraná, Deltan Dallagnol, a sua turma e parte da PF tinham em relação aos Estados Unidos, ao Departamento de Justiça norte-americano, que fez uma ação junto com eles ilegal, sem autorização. Então, tudo isso mostra a perseguição. Para nós, esse processo foi muito doloroso, porque a gente recebia uma carga de denúncias em cima de nós, muitas matérias negativas, desconstrutivas do partido, do presidente, e nós não tínhamos o mesmo tempo para falar na televisão e desmentir ou poder fazer o debate sobre isso. Um exemplo disso é a Rede Globo, que teve horas e horas falando sobre a Lava Jato contra o presidente Lula, e o presidente Lula não teve nenhuma hora total de Jornal Nacional em todas essas matérias para se defender. Então foi muito difícil, mas nós não abaixamos a cabeça, não. A verdade parece um barco, ele pode balançar, mas ele não afunda. E agora as revelações estão mostrando como foi feita e como foi construída toda essa conspiração. Então, para nós do PT, defender o Lula, defender os companheiros que foram injustamente agredidos, acusados, é um dever da nossa luta política. E fazemos isso com a convicção de que nós estamos do lado certo e principalmente com a convicção da nossa história, que é de lutar pelo povo e pelo povo mais pobre do Brasil. Você falou que o ex-presidente Lula ainda não tem os direitos políticos, por exemplo, né, que ainda está na investigação, ainda está condenado em segunda instância. Ainda é o nome forte pensado para 2022? É um nome forte pensado para 2022. Nós, do Partido dos Trabalhadores, gostaríamos muito de ter Lula como candidato. Eu acho que ele merece isso, porque é o reencontro do Lula com o povo. A nossa democracia está sendo muito atacada, né, por esse governo que está aí. Bolsonaro é um ser irresponsável com o que está fazendo com a pandemia, desequilibrado e mais do que isso, né, autoritário, quer impor as coisas. Então, ataca a democracia o tempo inteiro. E outro ataque à democracia que nós achamos que nós temos que também parar é exatamente esse da suspensão dos direitos políticos de Lula. Por que não deixar Lula concorrer? Tem medo de Lula? Tem medo que Lula ganhe nas urnas? É isso que passa na cabeça das pessoas? Deixem Lula concorrer. Ele merece esse encontro com o povo. Por isso que a gente está lutando muito para que seja
cancelada a sentença que foi dada por Sérgio Moro em primeiro grau e depois no TRF4 para Lula recuperar os seus direitos políticos. Mas é claro, vai depender da vontade de Lula também de querer fazer essa disputa. Se você perguntar ao Partido dos Trabalhadores, eu lhe digo que nós gostaríamos muito, queremos muito que Lula tenha o direito e possa disputar mais uma eleição. Nas eleições de 2018, quando Lula ainda estava preso e não pôde concorrer, não pôde disputar as eleições, o nome escolhido para substituí-lo foi Fernando Haddad. Como que o Haddad ainda se encaixa no partido? Qual que é o trabalho pensado para ele? Já que, pelo menos naquele momento, surgiu como o nome mais forte ali, substituindo Lula e tentando as eleições contra o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. O Haddad continua sendo um grande nome do partido, com certeza. Não tendo Lula, o Haddad é um nome que tem a maior expressão e visibilidade e representação partidária. Ele continua na sua militância, tem participado conosco dos debates, ele é professor, está dando aula, né, trabalha dando aula, e é do Conselho Nacional da nossa fundação, da Fundação Perseu Abramo. Então, trabalha muito com as discussões de políticas públicas, projetos. Agora ele está, junto com a Aloysio Mercadante, sendo responsável pela elaboração de um plano de reconstrução e de transformação do Brasil. Porque nós vamos sair dessa pandemia, que a crise foi mal conduzida pelo governo federal, vamos sair dessa pandemia com um país muito machucado, as pessoas desesperançadas, as pessoas doídas pelo que elas passaram, né, as pessoas chorando seus mortos, com muita falta de saber o que vai acontecer, então com muito medo do futuro. Cabe ao PT, nós que já governamos o país, temos experiência, né, que temos esses 40 anos de história ao lado do povo lutando, oferecer uma saída para o Brasil. Então, nós estamos elaborando um plano que é um plano de transição dessa crise e depois de transformação do Brasil. Um plano que traga emprego, renda, desenvolvimento, que o Estado seja fortalecido, que as políticas e os serviços públicos sejam prioridade. E o coordenador desse plano é o Fernando Haddad, junto com a Fundação Perseu Abramo, que hoje é presidida por Aloysio Mercadante. Então, o papel do Fernando Haddad é um papel muito importante dentro do PT, do debate político, da elaboração, também da representação do nosso partido. Ele tem participado de todo o processo de discussão da pré-eleição de 2020. Com certeza é um nome que será considerado pelo partido se o presidente Lula não quiser, tiver seus direitos e não quiser sair candidato. Acredito que entrando nessa ideia desse novo plano do PT, também envolvam as eleições de 2020. E eu gostaria de saber como é que o PT se prepara, como é que o partido está mobilizado para essas eleições, que vão acontecer num ambiente totalmente adverso, porque por mais que ela seja adiada, como foi adiada agora para novembro, o número de casos e do coronavírus deve diminuir até lá, porém ainda vai estar existindo, não vai ser erradicado até lá. Então, como o PT se prepara para isso, para esse momento onde provavelmente não vai ter tanta campanha de rua, vai ser muito difícil o contato direto com o povo, vai ser algo um pouco mais virtual? Bem, o PT está se preparando e conversando com os diretórios municipais de todo o país através desse instrumento da internet, né, das redes e dessas plataformas de reunião. E a gente tem conseguido fazer o debate. Hoje nós já estamos com candidaturas estruturadas em cerca de 20 capitais, ainda faltam algumas candidaturas para a gente definir, e em grande parte dos municípios onde nós temos diretórios. Já fizemos a maior parte dos nossos encontros municipais e achamos que as eleições elas vão proporcionar a gente fazer um debate com a sociedade, seja por redes sociais, que a gente também utiliza e faz o debate, ou mesmo presencialmente, porque eu acredito que a gente possa, ali por setembro, outubro, já ter a curva da pandemia, se Deus quiser, e se a gente tiver efetivamente uma ação responsável do governo, a curva da pandemia caindo. Isso vai possibilitar falar com as pessoas. Porque a gente sempre fez campanha assim, falando com o povo, indo nos lugares, olhando no olho. É uma relação que o PT, né, seus quadros, seus militantes, sempre tiveram com a população. A gente sente falta disso, né? Porque hoje isso não é possível fazer. Mas nós estamos nos preparando, nos organizando através das nossas redes, para que a gente tenha candidaturas e possa debater com o povo a realidade das cidades e também o projeto de país que nós queremos, que não é esse daí.
Não é um projeto de país que corta direitos do povo, que corta recursos dos serviços públicos. Vamos pegar, por exemplo, o SUS. O SUS vai ser muito debatido nas eleições municipais, porque cabe aos prefeitos, às prefeitas, organizar o sistema de saúde no seu território, no seu município. O posto de saúde, a contratação de médico, a contratação de enfermeiras. Só que o SUS tem financiamento federal, e esse financiamento é importante. E lá atrás, em 2017, aprovaram a emenda constitucional 95, que é do teto dos gastos. E o valor dos recursos do SUS está congelado no ano de 2017. Com isso, o SUS perdeu 22 bilhões de reais até agora e deixou, nesses últimos 3 anos, de se reestruturar. Nós tínhamos o Mais Médicos, com os médicos cubanos. Bolsonaro praticamente escorraçou os médicos cubanos, foram atender na Itália. Hoje a gente tem no interior do país inúmeros municípios que não têm médico para atender a população. Então, essa discussão ela vai ter um componente local e vai ter um componente nacional. E nós queremos fazer essa discussão, porque nós achamos que os serviços públicos são fundamentais. A presença do Estado é fundamental na vida das pessoas. Então, nós temos que acabar com essa emenda constitucional 95, revogá-la, fazer com que o SUS possa ter receita crescente, como estava previsto anteriormente. Para quê? Para poder melhorar o serviço de atendimento à população. Eu tenho certeza que se o SUS não tivesse recebido esse corte, hoje nós estávamos mais estruturados para combater o Covid. Falando agora aqui de Curitiba, no início de julho, o Paulo Puska, ele colocou seu nome como pré-candidato do PT, e eu gostaria de saber como foi feita essa escolha, já que, pelo menos ali na imprensa e na galera que está mais envolvida, muito se dizia do nome do Tadeu Venere, e se esperava que fosse o nome a tentar ali estava, né, se colocou à disposição, mas acabou que foi escolhido Paulo Puska, e eu gostaria de saber como é que foi feita essa escolha, quais foram os fatores que foram decisivos para tomar essa escolha pelo Paulo. Eu não participei do processo aí de Curitiba, porque como eu estou na presidência nacional, a gente está correndo o país inteiro, né, cuidando de todas as candidaturas. Então, acompanhei um pouco o processo. De fato, o deputado Tadeu Venere, que é um grande deputado nosso, é um quadro importante do PT do Paraná e faz um belíssimo mandato, foi o nosso candidato na eleição passada, a prefeito de Curitiba. Agora, nesse processo, se formou uma maioria dentro do partido, na nossa militância, nos delegados do encontro, que queriam o Paulo Puska, queriam mudar a candidatura, acham que o Paulo, que estava se dispondo a participar, teria condições de fazer um debate e ampliar também até em uma política de alianças e em setores da sociedade. O Paulo Puska é professor nosso, né, da Universidade Federal, é militante do partido também há muito tempo, se dispôs a ser candidato, fez os debates internos no partido e foi uma escolha da nossa militância. O PT sempre faz as definições das suas candidaturas ouvindo, né, ou a militância através de prévias, nós íamos fazer prévia em Curitiba, mas com a pandemia não dá para fazer, que são eleições mesmo entre os militantes, né, isso aí movimenta, aglutina a gente, ou através de encontros. E aí foi feito através de um encontro que tinham 160 um encontro com 100 e poucos delegados, eu não sei qual foi o quórum presente, mas mais de 100 delegados eleitos, né, eleitos com o critério de representação partidária, que foi o critério da nossa eleição direta de direção, que decidiram, por sua maioria, escolher o professor Paulo Puska. Nós vamos fazer uma campanha bonita em Curitiba, na unidade, junto com o deputado Tadeu, junto com todos os companheiros e companheiras que militam no partido, são filiados, e com aqueles que também nos acompanham, né, nessa luta aí no Paraná. Estamos chegando ao final de mais uma edição do P Notícias Especial Política. Quero agradecer a minha coprodutora Samer Mourad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo Maria Zaclis Veiga. Em especial, agradeço a nossa convidada, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Parabéns pelo P Notícias. Obrigado a todos que nos acompanharam e até semana que vem.